Pô, gente, Soraya Tronic confrontou Damares no debate sobre misoginia e a gente precisa assistir e reagir aqui com vocês. É importante compartilhar o vídeo. Vamos ouvir. A Soraya sempre traz diversão, né? O padre de festa junina, enfim. Vamos ver o que é que ela soltou dessa vez. Eu tenho dúvidas sobre a matéria. Inclusive, presidente Alcolumbre, por que eu tenho dúvida? Porque eu respondo processo por misoginia. Eu sou considerada misógina. Esse projeto de lei, ele realmente nos preocupa. O texto que estão tentando trazer, presidente, aqui. Será que é porque você apoiou um candidato misógino e falou coisas misóginas? É possível, viu? Misoginia não é uma coisa só que pertence aos homens, embora seja muito disseminada pelos homens, viu, Damares? Machismo é muitas vezes ensinado nas casas conservadoras pelas mães aos filhos homens, de muitas formas. E se você não sabe disso, que são muitas vezes as mães que ensinam os filhos a serem machistas nas casas hiperconservadoras, você precisa estudar outro livro sem ser a Bíblia, sabe? Ler outras coisas. Estou dizendo para não ler a Bíblia, não. Entendeu? Tem lições ali que você pode aprender, né? Como não julgar, não atirar a primeira pedra, né? Jesus tem algumas lições morais interessantes. Você provavelmente pulou essas partes. Mas lê outras coisas, lê pesquisas, sabe? Sei que você não vai fazer, mas pelo menos o público que escuta a gente, quem sabe faz, né? A manifestação da liberdade de expressão seja preservada. Vai nos comparar a racismo, a misoginia, a racismo. O político pode ficar inelegível. A senadora Damares estava na tribuna antes do início da ordem do dia, dizendo que ela foi processada por uma opinião que ela externou aqui no Congresso Nacional. Só um detalhe, né? Realmente, alguns políticos podem ficar inelegíveis. Os preconceituosos, os misóginos, os racistas, os transfóbicos. Que bom seria, né? Se a política não fosse contaminada por essa gente que dissemina ódio e legitima violência absurda contra grupos historicamente que sofrem preconceito, né? Seria muito bom. Seria muito bom de verdade, mas estamos bem longe ainda disso. Utilizando a Bíblia. Eu creio que ela não teria sido processada se este projeto de lei já estivesse em vigor. Por quê? Porque nós estamos delimitando, nós estamos vivendo em um limbo jurídico, um limbo legal do conceito de misoginia. E isso dá aso a qualquer espécie de interpretação. Portanto, eu peço aos colegas que sejamos técnicos, objetivos, para que possamos tratar de algo tão sério. O Brasil clama por isso. Então vamos lá, o conceito de machismo. Machismo é o conjunto de crenças, atitudes e comportamentos que defendem a superioridade dos homens sobre as mulheres, estabelecendo papéis sociais desiguais. Não é à toa que eu vim com a camiseta com o caput do artigo 5º da Constituição Federal. E também temos que lembrar que existe diferença entre igualdade, paridade e equidade. Não vamos misturar o que não se mistura, para que a população brasileira precisa ter na sua mente, e nós tenhamos bem claro, qual é o escopo deste PL. Contrariamente ao machismo, não é o termo contrário ao machismo não é o feminismo, é o femismo. E o que femismo significa? Ideologia de supremacia feminina que defende a superioridade da mulher sobre o homem. É o oposto direto do machismo, também chamado de misandria. Ponto. E aí, caros colegas, o que é feminismo? Apesar do nome ter essa derivação de fêmea, o que ocorre? O feminismo é apenas um movimento social, político e filosófico que luta pela igualdade de direitos, oportunidades e tratamento entre homens e mulheres. Não visa superioridade. Não visa superioridade. É mal interpretado e erroneamente conceituado. Detalhe, uma pessoa feminista, né, não é uma mulher, é uma pessoa que defende igualdade de gênero. Que defende que, enfim, é uma pessoa, não é uma mulher. Isso é muito importante porque muitos homens, felizmente, são feministas. Por sua vez, o que vem a ser a misoginia? A misoginia
se traduz no ódio, na aversão, no desprezo extremo às mulheres, muitas vezes manifestado por meio de violência física, psicológica e difamação, bem como injúria. É uma forma mais extrema de sexismo. Exemplo, saia daqui, senadora Soraya, porque o lugar de mulher é na cozinha, some daqui. Isso é uma atitude misógina, certo? O feminicídio não gera tanta briga, tanto envolvimento, tanto trabalho quanto nós estamos vendo aqui hoje. Que engajamento é esse? Contra algo que vocês, em tese, não praticam. E aqui eu agradeço aos homens, eu agradeço a ti, presidente, eu agradeço o seu tecnicismo, Alessandro, o tecnicismo do Fabiano de sempre. Agradeço aos homens que ombreiam conosco, nós não queremos competir com ninguém. Nós só queremos que, eu gostaria de um dia ter um caso de feminicídio para contar, ou de misoginia, como o senador Carlos Portinho acabou de dizer. Ele tem um caso para contar. Nós temos incontáveis casos para contar. De todos os tipos de violência contra nós mulheres. Ele tem um caso triste. E o pior porque eu não vou me aguentar. Vossa Excelência pediu para eu não falar, mas eu vou falar. Depois da nossa reunião aqui com a bancada feminina, a maioria pediu para eu falar, mas eu não vou falar tudo. Numa reunião da ONU, no CSW, do ano passado, eu falei todas as palavras que eu precisava falar. Uma vez eu fui xingada, só um exemplo, por um jornalista, fui xingada de vadia, vagabunda, chefe de quadrilha, de todos os nomes. E aí, ajuizei uma ação no juizado especial para ser uma ação rápida. A magistrada disse que era liberdade de expressão. E eu recorri à turma recursal e o que foi que eu disse? Eu gostaria hoje de ir para a tribuna, de ir para a televisão, de ir para a rede social, para xingar esta magistrada de todos os nomes que eu fui xingada. Vagabunda, vadia, chefe de quadrilha e etc. Eu contei isso no CSW da ONU ano passado com inúmeros tradutores. O pessoal começou a ficar louco, porque falou, não vou ter que traduzir isso para o chinês, para o holandês, para tudo, todas as línguas. Falei. E aí no Brasil eu não falo. Nós, mulheres, eu peço para vocês levantarem as mãos aqui. Quem nunca foi xingada todos os dias? Eu sou vítima de 2 operações, eu e outras colegas, 2 operações da Polícia Federal, Operação Assédio e Operação Rosa Branca. Usam as nossas imagens com inteligência artificial. Fazem filmes pornográficos e colocam na Deep Web com as nossas imagens todos os dias. E ganham dinheiro com isso. Todos os santos dias, 24 horas por dia, 7 por 0, sem parar, sem dó e nem piedade. Porque aqui nós não estamos tratando de lei de racismo. Então vamos estudar. A Lei 7.716 trata não só de racismo, mas trata também de raça, além da raça, cor, etnia em geral, religião, procedência nacional e agora injúria misógina. Nenhum desses foi conceituado aqui, mas eu fiz questão de conceituar para que não haja dúvidas. Mas o engraçado é que ninguém colocou uma vírgula e uma ressalva nessa lei de 89, como a própria senadora Leila tratou aqui do histórico dessa legislação e das suas modificações. Ou seja, por que nós mulheres somos diferentes de uma questão? Por que a misoginia é diferente de uma questão racial, de cor, de etnia, de religião ou de procedência nacional? Qual a diferença? Qual é a diferença? Qual é o drama? Portanto, tchutchuca para mim, senador, hoje, infelizmente para minha família, se eu for chamada de tchutchuca, minha família vai falar que bonitinha, fofinho. Vocês se ofenderam com tchutchuca. Nós nos ofendemos, nós, nossos maridos, nossos pais, nossas mães, nossos filhos. Filho da Ana Paula aqui, quanto que sua mãe já foi xingada? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes, mas ninguém lembra que a gente tem pai, que a gente tem mãe, que a gente tem vida, que a gente tem filho, que a gente tem família. Então, tchutchuca é elogio para vocês que no momento desse não conseguem aceitar uma coisa tão simples e tão básica, tão basilar e contrariamente aos números, à ciência. Vocês estão contra os números. Eu queria ter um caso para contar, um caso. E além de tudo... E é verdade, esses números de feminicídio, gente, tá uma coisa assim... assombrosa, assustadora. E tem a ver com a disseminação na internet dessas ideologias, tem relação com a sociedade decadente, né, o capitalismo decadente, aí não é o Brasil, é uma coisa global, da decadência do capitalismo, né, que o capitalismo é incapaz de fornecer respostas, e aí pessoas frustradas
vão recorrendo, né? Muitas vezes esses ódios e esses preconceitos enraizados na sociedade. O preconceito estava lá antes. Vocês acham que Trump fez parte da população estadunidense, ou Bolsonaro fez parte da população brasileira, de repente transformou eles em fascistas? Não. Os fascistas estavam lá. Os preconceituosos estavam lá. Sempre tiveram. A diferença é que o Bolsonaro deu a essas pessoas a possibilidade de serem abertamente preconceituosos. Ele deu o espaço, né, no debate público para isso. Que antes eles ficavam escondidos, porque tinham vergonha. Perderam a vergonha. Né? Mas eles já eram antes. Né? Não tenho dúvida. Então, esses preconceitos que viabilizam, que fortalecem a ocorrência do feminicídio, eles já existiram. Mas aí, há muito tempo, desde sempre. Mas eles, dentro da sociedade ocidental nossa, que desde que o Brasil é Brasil, muito antes disso já existia. Só que o momento atual da decadência do capitalismo, da frustração aumentada das pessoas, de uma sociedade que isso é muito estimulado nas redes sociais, acaba levando isso para um outro patamar. Este projeto de lei, trazendo o conceito, ele limita o conceito e não deixa abrangente para que qualquer juiz tenha todo um amplo espectro para achar o que bem entender. Para achar o que bem entender. Portanto, eu peço aos colegas que derrubem este destaque, que votemos sim e que tenhamos a responsabilidade, a honradez de entregar para a população brasileira tudo o que ela precisa, o que ela merece nesse momento, porque tem muitos pais, muitos filhos chorando com essa mulherada morrendo de baciada. Baciada. Todo mundo virou um número. Não tem mais nome. Obrigado, presidente. Boa, Damares. Boa, Damares. Boa, Soraya Iter, pra cima da Damares. Eu me corrigi aqui. Boa, Soraya, ter ido pra cima da Damares, ter confrontado ela. Muito bem, muito bem. Foi uma boa pancada, né? Nas bobagens que a Damares falou, nesse sentido, sim. Mas, enfim, sem usar violência. Uma pancada verbal, uma pancada argumentativa, né? Isso que faz parte da democracia. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Quem quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado. Eu falo, inclusive, sobre a importância do feminismo em alguns dos meus cursos, e você pode ganhar dinheiro sem gastar R$1 divulgando os cursos. No início começa com 20%, e se você vender 13 cursos, você me avisa, eu mudo a sua comissão para 40% no valor do curso. Enfim, uma excelente iniciativa, torço para que vocês tenham adesão, não é difícil, você vai gastar ali 10 minutos para se cadastrar no Hotmart e 1 minuto para virar afiliado em todos os meus cursos, é rapidinho. E se você puder ajudar o canal, você pode mandar um pix para andretj@terra.com.br ou virar membro, apoiador. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração, gente.